E se eu te dissesse que tudo o que você está vivendo hoje não é acaso, e se a sua dor, o seu silêncio, a sua espera e até as suas perdas fizerem parte de um processo que você ainda não consegue compreender, mas que está te moldando em um nível muito mais profundo do que você imagina? A Bíblia diz em Jó 1:21, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Agora pense nisso por alguns segundos. Como alguém consegue perder tudo e ainda assim não perder a própria identidade? Como alguém consegue ser despido de tudo aquilo que o mundo usa para definir valor e ainda permanecer de pé internamente? Pare agora e reflita com sinceridade. Você está preparado para continuar firme, mesmo quando tudo for tirado de você? Porque hoje você vai entender algo que quase ninguém entende sobre a história de Jó. E isso não é apenas uma narrativa bíblica. É um espelho direto da mente humana sob pressão extrema. E se você compreender isso até o final, a forma como você enxerga dor, espera e propósito nunca mais será a mesma. Antes de continuar, se inscreve no canal agora, ativa o sininho e deixa o like. Não por formalidade, mas porque essa mensagem não é comum. Ela fala com quem está passando por processos que ninguém vê, mas todo mundo sente. E muitas vezes, o que você está vivendo em silêncio é exatamente o que está te preparando para algo maior. A maioria das pessoas desiste não porque não tem força, mas porque não entende o processo que está vivendo. E quando o ser humano não entende o processo, ele começa a interpretar a própria vida de forma errada. Ele acha que está sendo esquecido, quando na verdade está sendo moldado. Ele acha que está sendo destruído, quando na verdade está sendo reorganizado por dentro. A Bíblia diz em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Mas a verdade é que isso é extremamente difícil, porque a mente humana quer explicação imediata, ela quer sentido agora, ela quer resposta visível, e quando isso não acontece, ela começa a entrar em colapso interno. Mas e se justamente a ausência de respostas for parte do processo? Jó também não entendia. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis da existência humana, continuar caminhando sem compreender o caminho, permanecer em pé sem saber o que está sendo construído, sustentar fé quando não há nenhum sinal visível de retorno. Ninguém te ensina a perder sem se perder. Ninguém te ensina a continuar quando tudo desaba. Ninguém te ensina a manter fé quando o silêncio parece mais alto do que qualquer resposta. Mas a Bíblia já deixava pistas sobre isso em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. O problema é que o ser humano quer acelerar o tempo do processo, mas não pode acelerar o aprendizado que ele precisa viver dentro dele. Jó não começou na dor. Ele começou na abundância. Ele tinha estrutura, estabilidade, reconhecimento, família e prosperidade. Mas é exatamente aqui que nasce uma das lições mais ignoradas da existência humana. A prosperidade não revela quem você é. A perda revela. Porque quando tudo está bem, qualquer um parece forte. Mas quando tudo começa a desmoronar, quando as garantias desaparecem, quando o controle não existe mais, é nesse ponto que a verdadeira estrutura interna aparece. Agora, pense profundamente nisso. Se tudo fosse tirado de você hoje, dinheiro, pessoas, reputação, estabilidade, segurança, quem você seria sem nada disso? A Bíblia diz em Jó 1:22, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Isso não é apenas resistência emocional. Isso é um nível de consciência acima da média humana. É a capacidade de não permitir que o externo destrua o interno. E aqui começa algo ainda mais profundo. Existe um momento na vida em que o céu parece em silêncio,
E esse silêncio não é leve, ele é pesado, ele é desconfortável, ele é confuso. Porque a mente humana interpreta silêncio como ausência de resposta e a ausência de resposta como abandono. Mas a Bíblia diz em Isaías 55:8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isso significa que o que você interpreta como fim pode ser apenas uma etapa de algo que você ainda não consegue ver. O silêncio não é abandono. O silêncio é processo invisível. E esse é o ponto onde a maioria das pessoas se perde, porque elas querem entender o que ainda está sendo construído. Talvez você esteja achando que está sendo destruído, quando na verdade está sendo estruturado em outro nível. Talvez o que você chama de atraso seja apenas preparação. Talvez o que você chama de perda seja apenas remoção do que não sustentaria o próximo nível da sua vida. Napoleon Hill dizia que toda adversidade contém dentro de si a semente de uma vantagem equivalente ou maior. Mas essa semente só cresce na mente de quem não abandona o processo no meio da dor. Jó é a prova viva disso. Mas o verdadeiro teste não é perder. O verdadeiro teste é o que você acredita sobre si mesmo enquanto está perdendo, porque você pode perder tudo do lado de fora. Mas se ainda mantém sua identidade interna intacta, você ainda não foi derrotado. Agora pense nisso com profundidade. Você está vivendo uma fase ou você se tornou essa fase? Porque isso muda tudo. Neste vídeo você vai entender por que a dor não é o fim, por que o silêncio não é abandono, porque as perdas não são destruição e porque você pode estar muito mais perto de uma virada do que imagina, mesmo sem nenhum sinal visível disso. A história de Jó não é apenas uma história antiga, é um mapa invisível da mente humana sob pressão extrema. E se você continuar comigo até o final, você vai perceber que aquilo que parecia confusão era, na verdade, construção. Porque às vezes, o que parece o fim é apenas o começo de algo que você ainda não está pronto para enxergar. E se a tua vida estivesse prestes a ser testada, não para te destruir, mas para revelar aquilo que nem você ainda sabe sobre si mesmo? Napoleon Hill ensinava que nenhum homem é verdadeiramente conhecido na prosperidade. A abundância não revela caráter, apenas o esconde atrás do conforto. É na perda, no silêncio e na pressão que a verdade interior se levanta como fogo. Jó não começou na dor, começou na abundância. Ele tinha terras, riquezas, respeito, família, estabilidade. Aos olhos do mundo, ele era completo. Mas existe uma lei invisível que poucos compreendem. Quanto maior a estrutura, maior o teste que a vida prepara em silêncio. O universo não testa para destruir, testa para revelar. E a pergunta que ecoa como um trovão invisível na mente de qualquer homem é esta: você está preparado para perder tudo o que tem, sem perder quem você é? Porque é fácil dizer, eu tenho fé, quando tudo está funcionando. É fácil acreditar quando há pão na mesa, quando há paz, quando há aplausos. Mas a verdadeira fé não nasce no conforto, ela nasce quando o chão desaparece. Hill dizia que a mente humana é como um campo. Tudo o que é plantado com repetição se torna destino. Mas poucos percebem que antes da colheita, existe a tempestade que prepara o solo. Jó foi colocado dentro dessa tempestade invisível. E aqui está o ponto que poucos entendem. Não foi o sofrimento que o definiu. Foi a permanência da sua essência quando tudo ao redor tentava quebrá-lo. Porque existem dois tipos de pessoas: as que desabam quando perdem o que têm, e as que descobrem quem são quando tudo é tirado. E nesse instante nasce a verdadeira força humana. Você já parou para pensar que talvez o que você chama de atraso, dor ou injustiça possa ser apenas o início de uma construção maior que você ainda não consegue ver? Jó não sabia,
mas estava entrando no território mais sagrado da existência humana. Um lugar onde a fé deixa de ser discurso e se torna identidade. E quando tudo começa a ser removido, uma verdade se revela. O que é verdadeiro em você permanece. O que é falso desmorona. E no silêncio dessa prova invisível, uma lei espiritual e mental se ativa. Você não perde nada essencial. Você apenas descobre o que nunca foi sólido. Afirmação final deste capítulo. Eu mantenho minha fé mesmo quando tudo ao meu redor desaba. Existe um momento na vida de todo ser humano em que a realidade deixa de fazer sentido. Um momento em que as coisas que pareciam sólidas começam a ruir sem aviso, sem explicação, sem lógica aparente. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde, porque ninguém te prepara para o instante em que o mundo externo desaba, enquanto o interno ainda tenta entender o que está acontecendo. Jó entrou nesse território, e o que aconteceu com ele não foi apenas uma sequência de perdas. Foi uma desconstrução completa de tudo o que sustentava sua identidade. Primeiro vieram as posses, depois a estrutura, depois aquilo que parecia intocável, sua família, sua estabilidade, sua segurança emocional. Tudo começou a cair como peças de um sistema invisível sendo desmontado. E aqui está a pergunta que ecoa como um teste universal da existência. O que sobra de você quando tudo que você usa para se definir desaparece? Napoleon Hill ensinava que a mente humana opera como um império invisível. Tudo o que acreditamos repetidamente se torna estrutura interna. Mas ele também alertava para algo que poucos compreendem. O ser humano não é testado para ser destruído, mas para revelar o nível da sua consciência. Jó não estava apenas perdendo coisas. Ele estava sendo levado ao ponto onde não poderia mais se apoiar em nada externo. Porque enquanto você se apoia em títulos, posses, pessoas ou resultados, você ainda não sabe quem é. E a vida, de tempos em tempos, remove esses apoios, não por crueldade, mas por revelação. Quando as perdas começaram, a primeira reação humana seria óbvia: choque, negação, tentativa de controle. A mente busca uma explicação lógica para algo que não obedece lógica, mas a lógica falha quando o propósito é espiritual e interno. E é aqui que começa a separação entre dois tipos de consciência. A consciência que acredita que tudo é acaso e a consciência que entende que tudo é processo. Jó não tinha respostas. E talvez esse seja o ponto mais difícil de toda a experiência humana. Continuar mesmo sem entender. Porque é fácil ter fé quando há direção. Mas o verdadeiro teste da fé começa quando o caminho desaparece. Você já viveu isso? Já sentiu como se a vida estivesse sendo retirada peça por peça, enquanto você tenta manter o controle de algo que claramente já não está mais sob seu controle? É nesse momento que a mente começa a gritar. Ela diz: pare. Ela diz: não faz sentido. Ela diz: isso não é justo. Ela diz: você não vai conseguir suportar. Mas existe uma outra voz, uma voz mais profunda, mais silenciosa, quase invisível, a voz da consciência, a voz que não explica, mas sustenta. E Jó, mesmo sem entender, escolheu não abandonar essa voz. Napoleon Hill diria que este é o ponto de virada invisível de todo o destino humano, quando a mente quer desistir, mas a identidade interior ainda permanece de pé. As perdas continuaram, uma após a outra, sem pausa, sem alívio, sem explicação imediata. E aqui está algo que poucos conseguem suportar. A ausência de respostas é mais pesada do que a própria dor, porque a dor você sente, mas o silêncio você interpreta, e a interpretação pode destruir ou fortalecer. Jó poderia ter interpretado tudo como fim, mas algo dentro dele ainda não havia sido quebrado. E isso é crucial,
Porque não é o que acontece com você que define seu destino. É o que permanece em você depois que tudo acontece. Existe uma lei invisível na vida. Quando tudo externo desaba, o interno começa a se revelar. E o que é superficial não sobrevive ao colapso. Somente o essencial permanece. Somente o verdadeiro resiste. E neste capítulo da sua história, Jó estava sendo levado ao ponto onde nada superficial poderia mais sustentá-lo. Sem riqueza, sem segurança, sem explicações, sem garantias. Apenas ele e o silêncio. E agora, a pergunta se torna ainda mais profunda. Você ainda acredita quando nada mais faz sentido? Porque é aqui que muitos desistem. Não pela dor, mas pela confusão. A mente humana prefere uma dor clara do que um caos sem explicação. Mas o crescimento real não acontece no claro, acontece no desconhecido. Jó não sabia, mas estava sendo conduzido para um nível de consciência que poucos seres humanos alcançam. Um nível onde a fé não depende de resultados. Um nível onde a identidade não depende de circunstâncias. Um nível onde a mente não governa mais, mas serve. E mesmo sem perceber, ele estava sendo reconstruído no invisível. Porque toda destruição aparente pode ser uma construção invisível. E aqui está a verdade que Napoleon Hill deixaria implícita. Você não perde nada essencial na vida. Você apenas descobre o que nunca foi essencial. A afirmação deste capítulo: nada externo controla minha essência. Existe um tipo de silêncio que não traz paz. Traz confronto. Não é o silêncio de descanso, nem o silêncio de espera tranquila. É o silêncio que aparece depois que tudo já foi perdido. E ainda assim, nada faz sentido. Jó entrou exatamente nesse estado. E aqui começa uma das fases mais perigosas da experiência humana. Quando não há mais explicação externa e a mente fica sozinha tentando preencher o vazio. Napoleon Hill diria que este é o ponto onde a mente ou se torna mestre ou se torna prisão. Porque quando não há respostas, o ser humano começa a criar interpretações. E nem sempre essas interpretações são verdadeiras. O silêncio pode ser construção, ou pode ser destruição, dependendo da consciência que o observa. Jó não recebeu explicações. Nenhuma voz dizendo isso é por isso. Nenhuma resposta organizando a dor em lógica. Nenhum alívio imediato. Apenas silêncio. E é aqui que nasce a verdadeira prova invisível. Porque quando tudo está bem, qualquer um acredita. Mas quando o silêncio permanece, apenas os conscientes continuam. Você já percebeu como o silêncio pode ser mais pesado que o caos? No caos, há movimento. No caos, há distração. No caos, há algo para culpar, algo para atacar, algo para reagir. Mas no silêncio, não há onde escapar. Você fica sozinho com seus pensamentos, e os pensamentos começam a ganhar voz. Por que isso está acontecendo? Será que fui esquecido? Será que tudo acabou? Será que não há mais caminho? E cada pergunta sem resposta se transforma em uma possibilidade de colapso interno. É aqui que muitos desistem sem perceber. Não porque perderam tudo, mas porque perderam a interpretação positiva do que estão vivendo. Jó estava nesse limiar. O mundo externo já havia colapsado, mas o verdadeiro teste, agora, acontecia dentro da mente dele. Porque existe uma diferença fundamental entre sofrer e interpretar o sofrimento. O sofrimento acontece, mas a interpretação define o destino. Napoleon Hill ensinava que a mente humana é o único instrumento capaz de transformar dor em poder ou destruição. E no silêncio, esse instrumento fica exposto, sem distrações, sem justificativas, sem fuga, apenas a consciência diante de si mesma. E aqui surge a pergunta mais profunda deste capítulo. Você ainda consegue acreditar quando não há nenhum sinal de que deveria acreditar?
Porque fé verdadeira não é reação ao visível, é decisão diante do invisível. Jó não tinha respostas, mas também não tinha onde esconder sua consciência. E isso cria um estado raro e perigoso, a confrontação direta com o próprio interior. Quando tudo externo desaparece, o que resta é a estrutura interna. E essa estrutura revela se a pessoa foi construída sobre fundamentos sólidos ou ilusões confortáveis. O silêncio não é neutro. Ele amplifica tudo. Amplifica medo, amplifica dúvida, amplifica insegurança, mas também pode amplificar fé. E é aqui que nasce o ponto de escolha invisível, porque ninguém vê essa decisão, ninguém aplaude, ninguém reconhece, mas ela define tudo. Jó escolheu permanecer, mesmo sem entender, mesmo sem resposta, mesmo sem garantia. E essa escolha silenciosa é mais poderosa do que qualquer evento externo, porque enquanto o mundo pensa que vitória é visível, a verdadeira vitória começa no invisível. Napoleon Hill chamaria isso de controle do estado mental absoluto sob pressão extrema. E é exatamente isso que está sendo testado aqui. O silêncio não está tentando destruir Jó. Está tentando revelar o que ainda permanece quando tudo mais é retirado. E aqui está uma verdade que poucos suportam. Você não descobre sua força quando tudo está bem. Você descobre sua força quando não há mais nada para te sustentar, além de você mesmo. E nesse momento, a identidade real aparece. Sem máscaras, sem papéis, sem estruturas externas, apenas essência. E Jó, mesmo no silêncio mais pesado, ainda não havia sido quebrado em seu núcleo. Ele estava sendo refinado, não através de respostas, mas através da ausência delas. A afirmação deste capítulo: eu avanço mesmo quando não entendo o caminho. Existe uma verdade que poucos homens têm coragem de encarar. A vida não te destrói. Ela te pressiona até revelar o que você realmente é. Jó já não estava mais vivendo uma sequência de eventos aleatórios. Ele estava dentro de um processo profundo, invisível e inevitável, a pressão máxima da existência humana. E aqui começa um dos princípios mais antigos que Napoleon Hill, de forma indireta, sempre reforçava. O caráter não é formado na calma, ele é revelado na pressão. Porque na calmaria, qualquer um parece forte. Mas na pressão, apenas o essencial permanece. Jó estava sendo pressionado em todas as direções. E quando isso acontece, a mente humana entra em um estado de confusão absoluta. Ela tenta encontrar culpados. Ela tenta encontrar lógica. Ela tenta encontrar saída rápida. Mas há momentos em que nada disso existe. Há momentos em que a vida não oferece explicação, oferece transformação. E transformação nunca é confortável. É por isso que poucos suportam. A pressão que Jó enfrentava não era apenas emocional, era existencial. Era como se tudo ao redor estivesse sendo reduzido ao seu estado mais básico. Tudo o que parecia sólido começava a dissolver. Tudo o que parecia garantido desaparecia. E tudo o que parecia identidade começava a ser questionado. E nesse ponto surge uma pergunta inevitável. Se tudo for tirado, o que sobra de você? Napoleon Hill diria que esse é o verdadeiro teste da mente humana. Não o que você conquista, mas o que você mantém quando tudo é removido. Jó estava dentro desse fogo invisível, e o fogo tem duas funções. Ele destrói o que é fraco e revela o que é puro. A pressão que ele sentia não era aleatória, era um processo de lapidação, como o ouro bruto que precisa ser esmagado, derretido e purificado para revelar seu valor real. E aqui está a parte que poucos entendem. O ouro não se torna ouro por causa da aparência, mas por causa do processo que ele suporta. E o mesmo vale para o ser humano.
Você não é definido pelo conforto. Você é definido pelo que resiste em você quando tudo desaba. A pressão não pergunta se você está pronto. Ela simplesmente chega. E quando chega, ela elimina tudo o que é superficial. Jó começou a perceber que nada externo poderia mais sustentá-lo. Nem bens, nem status, nem garantias, nem respostas rápidas. Ele estava sendo levado ao ponto mais profundo da existência humana, o ponto onde só resta o interior. E esse é o ponto que muitos evitam a vida inteira, porque nele não há distração, não há fuga, não há máscara, só existe você e aquilo que você acredita quando ninguém mais está vendo. E aqui surge uma das perguntas mais poderosas desta jornada. Você está sendo destruído ou está sendo refinado? Porque a interpretação muda tudo. A dor pode ser a mesma, mas o significado dela determina o destino. Napoleon Hill ensinava que toda experiência carregada de emoção intensa pode ser convertida em poder mental ou em colapso. A diferença está no controle interno. Jó, mesmo sem entender, ainda não havia perdido seu núcleo. Ele estava dentro do fogo, mas não havia se tornado cinzas. Isso é fundamental, porque há uma diferença entre estar no processo e ser destruído por ele. A pressão revela duas coisas: o que não tem estrutura e o que tem propósito. E Jó estava sendo conduzido exatamente para esse ponto de revelação. Cada perda era um golpe na ilusão. Cada silêncio era um teste na fé. Cada ausência era uma limpeza interna. E mesmo que ele não percebesse, algo estava acontecendo em um nível mais profundo. Ele estava sendo desconstruído para ser reconstruído. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. Você não pode se tornar uma nova versão de si mesmo sem que a antiga versão seja pressionada até o limite. A pressão não é punição, é preparação. E o ouro não nasce na superfície, nasce no fogo. A afirmação deste capítulo: eu sou refinado pela pressão, não destruído por ela. Quando tudo desmorona do lado de fora, a verdadeira guerra começa do lado de dentro. Jó já não estava apenas enfrentando perdas externas. Ele estava agora dentro do campo de batalha mais perigoso que um ser humano pode enfrentar: a própria mente. E aqui está uma verdade que Napoleon Hill deixaria clara se estivesse descrevendo esse momento. O maior inimigo do homem não é o mundo. É a forma como ele interpreta o mundo sob pressão, porque o caos externo é visível, mas o caos interno é silencioso, constante e invisível. Jó estava nesse território, um território onde não há mapas, não há garantias, não há direção clara. Apenas pensamentos se chocando contra a realidade. E a mente humana, quando não é dominada, começa a criar histórias para preencher o vazio. Histórias de fracasso, histórias de abandono, histórias de fim. Mas nenhuma dessas histórias é necessariamente verdadeira. Elas são apenas interpretações do caos. E interpretação, quando não controlada, se torna destino. Jó poderia ter permitido que sua mente se tornasse uma prisão. Mas algo dentro dele ainda resistia. Não era força física, não era lógica, era algo mais profundo. Era a consciência de que existe uma ordem invisível, mesmo quando tudo parece desordem. Napoleon Hill ensinava que a mente é o único instrumento capaz de transformar qualquer situação em oportunidade ou destruição. E isso não depende das circunstâncias. Depende do domínio interno. No meio do caos, a maioria das pessoas perde o controle da própria narrativa interna. Elas começam a acreditar no medo, começam a alimentar a dúvida, começam a dar mais poder ao que está fora do que ao que está dentro. E assim, sem perceber, entregam sua direção mental ao sofrimento. Jó estava diante dessa escolha invisível. E essa escolha é sempre a mesma. Você controla sua mente, ou sua mente controla você.
O caos ao redor dele era intenso. Mas o verdadeiro teste não era o que acontecia fora. Era o que ele permitiria dentro. Porque pensamentos repetidos, sob pressão, se tornam crenças. E crenças moldam destino. Jó poderia ter alimentado o desespero, mas ele ainda mantinha algo raro, uma resistência interna ao colapso total da mente. Ele não tinha respostas, mas ainda tinha consciência. E isso muda tudo, porque consciência é o último território que a vida tenta tomar quando tudo o resto já foi perdido. E se ela permanece, o homem não está derrotado. Mesmo sem entender, ele ainda estava presente dentro de si mesmo. E isso é mais poderoso do que parece. Napoleon Hill chamaria isso de domínio mental em estado crítico, a capacidade de não ser absorvido pelo caos externo. Porque o caos sempre tenta duas coisas: desorganizar sua realidade e depois desorganizar sua identidade. Mas Jó ainda não havia permitido que sua identidade fosse destruída. Ele estava sofrendo, sim, mas não estava se perdendo completamente. E essa diferença é o que separa colapso de transformação. No meio do caos, surge a pergunta mais importante deste capítulo. O que você está alimentando dentro de si enquanto tudo ao seu redor desmorona? Porque aquilo que você alimenta, cresce. Se você alimenta medo, ele cresce. Se você alimenta dúvida, ela cresce. Se você alimenta propósito, ele também cresce. Jó estava sendo forçado a olhar para dentro de si mesmo sem distrações externas. E isso é desconfortável, porque quando o mundo fica silencioso, a mente fica barulhenta. Mas esse barulho não precisa ser destruição, pode ser reorganização. E aqui está uma das verdades mais profundas desta jornada. O caos não cria você, ele revela você. E o que ele revela depende do que já estava dentro de você antes dele chegar. Jó ainda estava no processo. Ainda não havia entendido, ainda não havia respostas, mas também não havia rendição total. E isso já era uma forma de vitória invisível, porque no meio do caos, permanecer consciente já é resistência. Afirmação deste capítulo: minha mente é um campo de vitória, não de destruição. Existe um padrão silencioso que se repete em toda a geração humana. Quando a vida aperta, quando as respostas desaparecem, quando o chão emocional se rompe, a maioria das pessoas comete sempre o mesmo erro. E esse erro não é a dor, não é o medo, não é a dúvida. O erro é a interpretação fraca da própria prova. Jó estava dentro de um nível de experiência onde poucos homens chegam a permanecer conscientes. E aqui começa a diferença entre os fortes e os fracos. Os fracos tentam encerrar a dor rapidamente. Os fortes tentam entender o significado da dor. Mas existe um nível ainda mais elevado. O nível que Jó começou a tocar. Não é sobre entender a dor. É sobre não perder a identidade no meio dela. Napoleon Hill ensinava que o fracasso não nasce do evento externo, mas da forma como a mente responde ao evento. E no momento em que a vida pressiona o ser humano ao limite, duas forças surgem. Uma força que acusa e uma força que busca significado. Os fracos escolhem a primeira. Eles precisam de um culpado. Eles precisam de uma explicação imediata. Eles precisam de um inimigo visível, porque isso alivia o desconforto interno. Mas o alívio rápido muitas vezes custa o crescimento profundo. Jó não seguiu esse caminho. Mas isso não significa que ele não sentiu o peso da dor. Ele sentiu. Ele foi pressionado. Ele foi levado ao limite do entendimento humano. Mas dentro desse caos, algo raro aconteceu. Ele não transformou sua dor em acusação contra a existência. E isso muda tudo. Porque o erro dos fracos na prova não é cair, é interpretar a queda como fim. E quando o ser humano interpreta algo como fim, ele inconscientemente bloqueia qualquer possibilidade de reconstrução. A mente se fecha.
O coração endurece, a visão encurta, e o destino começa a se limitar à dor imediata. Jó, no entanto, estava sendo conduzido para um outro nível de consciência. Um nível onde a dor não é o ponto final, mas o ponto de transição. E aqui surge uma pergunta inevitável. Você está reagindo como vítima do que acontece ou como aprendiz do que está sendo construído em você? Porque toda prova carrega duas possibilidades: destruir a percepção de quem você é ou expandir a consciência de quem você pode se tornar. Os fracos escolhem o caminho automático, eles reagem, eles acusam. Eles desistem mentalmente antes mesmo da realidade terminar o processo. Mas os fortes começam a fazer algo diferente. Eles observam, eles refletem, eles seguram a narrativa interna mesmo sem garantias externas. E isso exige um nível de maturidade que não nasce no conforto, nasce na pressão. Jó estava sendo levado exatamente para esse território. E aqui está algo que poucos percebem. O verdadeiro teste nunca é o que você perde. É o que você acredita sobre si mesmo enquanto perde. Porque se você perde tudo, mas mantém sua identidade interna intacta, você ainda não perdeu nada essencial. Mas se você perde sua identidade, mesmo tendo tudo, você já perdeu tudo que importa. Napoleon Hill chamaria isso de controle da mente sob adversidade extrema. A capacidade de não permitir que circunstâncias externas reescrevam sua essência interna. E Jó, mesmo sem respostas, ainda mantinha algo que não havia sido destruído. A conexão com um significado maior, ainda que não totalmente compreendido. Ele não estava interpretando sua dor como inutilidade. Ele estava dentro do processo de algo que ainda não podia ver completamente. E isso é fundamental, porque o erro dos fracos é sempre o mesmo. Eles acreditam que o que está acontecendo agora é tudo o que existe. Mas o tempo revela que o agora é apenas um fragmento de algo maior. E quem toma decisões baseadas apenas no fragmento, inevitavelmente se perde no caminho. Jó estava sendo treinado em um nível onde o entendimento ainda não era permitido. Porque o entendimento precoce pode interromper o processo. Às vezes, a vida não revela o significado imediatamente, porque o significado ainda está sendo construído. E é aqui que surge uma das maiores lições dessa jornada. Nem toda dor precisa ser compreendida no momento em que acontece. Algumas dores precisam apenas ser suportadas com consciência. Os fracos não suportam isso. Eles exigem explicação imediata. E quando não recebem, desmoronam internamente. Mas os fortes aprendem a permanecer mesmo sem explicação. E permanecer é uma forma de inteligência superior. Jó estava nesse estado, não totalmente compreendido, não totalmente quebrado, não totalmente livre da dor, mas ainda em pé dentro da consciência. E isso é o que separa aqueles que colapsam daqueles que são reconstruídos em níveis mais altos. Porque a vida não está apenas testando resistência, ela está testando percepção. E a percepção define o destino mais do que qualquer circunstância externa. Afirmação deste capítulo: eu transformo dor em sabedoria. Existe um tipo de fé que não depende de resultados, sinais ou confirmações externas. É uma fé silenciosa. Uma fé que permanece mesmo quando tudo ao redor já deixou de sustentar qualquer esperança lógica. Jó entrou exatamente nesse nível da existência humana. E aqui começa algo que Napoleon Hill, de forma indireta, sempre reforçava em seus ensinamentos. A fé verdadeira não nasce do que você vê. Nasce do que você decide sustentar dentro de si quando nada faz sentido. Porque é fácil acreditar quando há evidência. É fácil manter confiança quando há progresso visível. É fácil sentir propósito quando tudo está alinhado. Mas isso não é fé profunda.
Isso é reação às circunstâncias. A fé que transforma destinos é outra coisa. Ela permanece quando não há nada para justificar sua existência. Jó já não tinha explicações, não tinha garantias, não tinha sinais claros de retorno, e ainda assim, algo dentro dele não havia sido completamente desconectado daquilo que ele acreditava ser maior que a própria dor. E isso é decisivo. Porque quando tudo externo desaparece, apenas duas coisas podem existir: o colapso total da identidade ou a permanência de um princípio interno inegociável. Jó estava dentro desse limiar, e esse é o ponto onde a maioria das pessoas muda sua essência sem perceber. Elas começam a negociar sua fé com a dor. Elas começam a ajustar suas crenças ao sofrimento. Elas começam a diminuir sua visão para caber dentro da perda. Mas a verdadeira fé não negocia com circunstâncias. Ela não diminui. Ela não se adapta ao medo. Ela não se curva ao desespero. Ela permanece, mesmo sem resposta, mesmo sem resultado, mesmo sem garantia imediata. Napoleon Hill ensinava que a fé é a base invisível de toda conquista humana, porque antes de qualquer realidade externa existir, ela primeiro existe como crença interna sustentada com intensidade emocional. E Jó, mesmo no caos, ainda mantinha algo que não havia sido destruído: uma conexão interna com um significado maior que a situação presente. Ele não estava vivendo uma certeza externa, ele estava sustentando uma certeza interna, e isso é completamente diferente, porque certeza externa depende do mundo, certeza interna depende da consciência. E tudo o que depende da consciência é mais forte do que aquilo que depende das circunstâncias. A vida pode remover sinais, pode remover conforto, pode remover apoio, mas não pode remover aquilo que você escolhe sustentar dentro de si, a não ser que você entregue isso. E esse é o ponto crítico da jornada de Jó. Ele não estava sendo testado apenas em perdas, ele estava sendo testado na continuidade da sua crença interna quando nada mais justificava mantê-la. E aqui surge uma pergunta profunda. Sua fé depende do que acontece, ou do que você decidiu acreditar, independentemente do que acontece. Porque se a fé depende dos resultados, então ela não é fé, é dependência. Mas quando ela permanece sem resultados, ela se torna identidade. Jó ainda não tinha recebido nada de volta, mas também não havia abandonado completamente o núcleo do que sustentava sua visão de mundo. Ele estava em suspensão, entre o visível e o invisível, entre o entendimento e o mistério, entre a perda e o propósito ainda não revelado. E esse é um dos estados mais avançados da consciência humana, porque permanecer sem respostas exige mais força mental do que reagir ao caos. Napoleon Hill chamaria isso de domínio da mente sobre a emoção imediata. A capacidade de não permitir que o ambiente externo determine o estado interno. E isso é extremamente raro, porque a maioria das pessoas troca sua crença interna por conforto imediato. Mas o conforto imediato quase sempre cobra um preço futuro alto. Jó não estava negociando. Ele não estava ajustando sua essência para aliviar a dor. Ele estava sustentando algo invisível dentro de si. E isso, mesmo que silencioso, é o que mantém o ser humano de pé quando tudo mais cai. E aqui está uma verdade profunda. A fé não impede a tempestade. Ela impede que a tempestade te destrua por dentro. E isso muda tudo, porque a tempestade sempre vem, mas o interior pode permanecer intacto. Jó ainda não tinha visto a virada, mas já havia passado por algo mais importante. Ele não havia abandonado quem ele era no processo. Afirmação deste capítulo: minha fé não depende das circunstâncias. Existe um momento na jornada humana em que tudo parece parado,
Mas na realidade, tudo já está sendo reorganizado em um nível que ninguém consegue ver. E esse é o ponto mais perigoso para quem não entende os processos da vida. Porque quando não há sinais externos de mudança, a mente acredita que nada está acontecendo. Mas Napoleon Hill ensinava algo essencial. As maiores transformações começam no invisível antes de aparecerem no visível. Jó estava exatamente nesse estágio. Externamente nada indicava vitória, nada indicava recompensa, nada indicava mudança imediata. Pelo contrário, tudo parecia consolidar a ideia de perda, silêncio e ausência de resposta. Mas a ausência de resposta não significa ausência de processo. Significa apenas que o processo está acontecendo em um nível mais profundo do que a percepção humana consegue acessar. E aqui está a grande virada que poucos entendem. O que parece estagnação, muitas vezes, é preparação invisível para uma expansão que ainda não pode ser revelada. Jó não sabia disso. Ele não tinha acesso ao fim da história. Ele estava dentro dela. E estar dentro da história é completamente diferente de olhar de fora. Porque quem está dentro sente o peso do agora. Enquanto quem olha de fora já entende o propósito do conjunto. Mas a vida não revela o conjunto, enquanto o processo ainda está em andamento. E isso exige algo raro do ser humano: continuar sem ver resultados. É aqui que muitos desistem. Não porque a dor aumentou, mas porque a visão ficou curta. A mente humana, quando não vê progresso, começa a concluir que não há progresso. Mas isso é uma ilusão perceptiva. O invisível continua trabalhando mesmo quando o visível não muda. Jó estava sendo reorganizado internamente, não da forma que ele esperava, não da forma que ele desejava, mas da forma necessária para algo maior que ainda não podia ser compreendido. E essa é uma das leis mais profundas da existência. Você não é preparado para o que deseja. Você é preparado para o que precisa se tornar para suportar o que deseja. E isso muda completamente a forma de interpretar a vida. Porque muitas pessoas pedem resultados, mas não percebem que ainda não desenvolveram a estrutura interna para sustentar esses resultados. Então, o invisível trabalha. Silenciosamente, profundamente, sem anúncio, sem aplauso, sem confirmação externa. E nesse processo, algo dentro de Jó estava mudando, não visivelmente, mas estruturalmente, como uma fundação sendo reforçada antes da construção subir novamente. E aqui está a grande diferença entre destruição e preparação. A destruição termina em vazio, a preparação termina em expansão, mas durante o processo, os dois parecem iguais, e isso confunde a maioria das pessoas. Jó não tinha como saber em que ponto estava, mas havia algo dentro dele que ainda não havia sido quebrado: a continuidade da consciência. Ele ainda estava presente dentro de si mesmo, ainda estava observando, ainda estava resistindo ao colapso interno total. E isso é extremamente significativo, porque a mente pode perder tudo externamente, mas enquanto ela permanece consciente internamente, ainda há possibilidade de reconstrução. Napoleon Hill chamaria isso de estado de preservação mental sob pressão extrema, a capacidade de não se dissolver internamente mesmo quando o externo desmorona completamente. E esse estado é raro, porque a maioria das pessoas não percebe o invisível. Elas interpretam apenas o que conseguem ver. Mas a vida não se limita ao visível. O que está sendo preparado em silêncio muitas vezes é maior do que aquilo que foi perdido. Jó ainda não sabia disso. Mas algo estava se aproximando. Não de forma visível, não de forma previsível, mas de forma inevitável, porque processos profundos não são interrompidos pela percepção humana. Eles continuam até a conclusão, e a conclusão sempre chega, mesmo quando ninguém percebe o caminho até ela.
E aqui começa a surgir uma mudança sutil na narrativa da vida de Jó. Não é mais apenas sobre perda, nem apenas sobre resistência, mas sobre uma preparação silenciosa para algo que ainda não pode ser revelado. E essa é a virada invisível, quando tudo parece igual por fora, mas tudo já mudou por dentro. E quando o interno muda completamente, o externo inevitavelmente precisa se reorganizar. Nada permanece igual depois de uma transformação profunda da consciência. E Jó estava sendo levado exatamente para esse ponto, sem perceber, sem controle, sem antecipação, mas dentro de um processo que já estava se movendo em direção a uma reestruturação completa. E aqui está a verdade final deste capítulo. O invisível sempre precede o inevitável. Afirmação deste capítulo: eu confio no processo invisível da vida. Existe um erro silencioso na forma como a maioria das pessoas interpreta a vida. Elas acreditam que restauração significa simplesmente voltar ao que era antes. Mas a vida não funciona em ciclos de repetição. Ela funciona em ciclos de evolução. E Jó estava prestes a encarar uma verdade que poucos compreendem. O que retorna depois de uma grande prova nunca é uma cópia do passado. É uma versão ampliada do que foi reconstruído internamente. Ele não estava apenas sendo preparado para recuperar o que perdeu. Ele estava sendo preparado para se tornar alguém que não dependesse mais da mesma estrutura que um dia o sustentou. E isso muda tudo, porque quando a restauração acontece no mesmo nível, a pessoa permanece a mesma. Mas quando a restauração acontece depois de uma destruição interna profunda, o ser humano não volta ao ponto de origem. Ele evolui para um novo estado de consciência. Napoleon Hill diria que nenhum homem pode receber mais do que sua mente está preparada para sustentar. E Jó estava sendo preparado não apenas para receber, mas para sustentar um novo nível de existência. Porque a verdadeira prosperidade não é apenas material, ela é interna, é mental, é espiritual, é estrutural. E quando essas dimensões são reconstruídas após um colapso, o resultado nunca é igual ao anterior. É sempre maior, mais profundo, mais consciente, mais estável. Jó já não era o mesmo homem que entrou na prova, mesmo que externamente ainda não houvesse evidência disso. Por dentro, algo havia sido transformado, e isso é essencial para entender este capítulo. A restauração começa antes de aparecer. Ela começa na consciência, começa na forma como você interpreta a dor. Começa na forma como você permanece quando nada mais te sustenta. E nesse ponto, Jó já havia passado por tudo isso. Ele havia sido pressionado. Ele havia sido levado ao silêncio. Ele havia sido desconstruído internamente. Ele havia sido exposto ao caos mental. Ele havia sido levado ao limite da interpretação humana. Mas ainda assim, ele não havia perdido completamente sua estrutura interna. E isso é o que define o próximo nível. Porque a vida não restaura o quebrado no mesmo estado em que ele era antes. Ela reconstrói a partir de uma versão mais profunda. E essa versão mais profunda sempre nasce da consciência expandida pelo sofrimento compreendido. E aqui surge uma pergunta inevitável. Você quer voltar ao que era? Ou se tornar algo que nunca poderia ter sido sem passar pelo que está vivendo agora? Porque muitos desejam apenas recuperação, mas poucos entendem evolução. Recuperação devolve o que foi perdido. Evolução cria algo que nunca existiu antes. E Jó estava sendo conduzido para algo que não era apenas retorno, era expansão. Ele não sabia disso ainda, mas o processo já estava mudando sua estrutura interna de forma irreversível. E quando a estrutura interna muda, o mundo externo começa a responder de forma diferente, porque o externo sempre reflete o interno, nunca o contrário. E aqui está uma das leis mais profundas da vida.
Você não atrai o que deseja, você atrai o que se tornou. E Jó estava se tornando alguém diferente, não pela abundância, mas pela ausência, não pela facilidade, mas pela pressão, não pela resposta, mas pelo silêncio. E é exatamente isso que cria a restauração maior. Porque quando a vida devolve algo para alguém que já não é mais o mesmo, o resultado nunca é simples reposição, é multiplicação. E aqui começa a transição final da jornada. Jó já não estava sendo preparado para sobreviver. Ele estava sendo preparado para expandir. E isso é muito maior do que recuperação. É reconstrução em nível elevado. Afirmação deste capítulo: eu estou sendo preparado para algo maior do que perdi. Existe um nível da vida onde a dor deixa de ser apenas um evento e se torna uma linguagem. Uma linguagem que poucos conseguem ler e ainda menos conseguem compreender sem se quebrar por dentro. Jó chegou nesse nível. E é aqui que a história deixa de ser apenas sobre perdas, sofrimento e restauração. E se transforma em algo muito maior. Uma revelação sobre identidade, consciência e propósito. Napoleon Hill, ao observar a natureza humana, sempre apontava para um princípio invisível. O homem não é definido pelo que acontece com ele, mas pelo que permanece nele depois do que acontece. E essa é a essência final da jornada de Jó. Porque o mundo tentou defini-lo pelas perdas. Mas a vida estava revelando algo mais profundo. Ele não era o que tinha, ele era o que permanecia quando tudo era retirado. E essa é a lição que quase ninguém entende. A maioria das pessoas acredita que sucesso é acumulação, mas a verdade mais profunda é outra. Sucesso é o que continua existindo dentro de você quando tudo o que é externo desaparece. Jó passou por todas as camadas da existência humana, a abundância que não testa a alma, a perda que revela a fragilidade, o silêncio que confronta a mente, a pressão que expõe o núcleo, o caos mental que redefine a percepção, a fé que não negocia com circunstâncias, a virada invisível que ninguém vê, a restauração que nasce antes de aparecer, e no final de tudo isso, algo permaneceu, algo que nem o sofrimento conseguiu destruir. E isso é o ponto central da lição. Porque a vida não estava tentando provar que Jó era forte. Ela estava revelando algo ainda mais profundo, que a essência humana verdadeira não pode ser destruída pelo externo quando está alinhada internamente. E aqui está a pergunta final que atravessa toda essa jornada. O que em você ainda permaneceria de pé se tudo fosse tirado? Porque essa é a única verdade que importa. Não o que você conquista, não o que você perde, mas o que você se torna quando não há mais nada para te sustentar além de si mesmo. Jó não foi apenas restaurado, ele foi redefinido. E essa redefinição é o verdadeiro significado da transformação. Napoleon Hill diria que o homem que compreende isso deixa de viver como vítima das circunstâncias e passa a viver como arquiteto da própria consciência. Porque quando você entende que tudo externo é temporário, você para de construir sua identidade em cima do que pode desaparecer. E começa a construir em algo mais profundo, algo que não depende de perda ou ganho, algo que não depende de tempo ou circunstância, algo que simplesmente é. E essa é a lição final de Jó. A vida não está tirando algo de você, está revelando quem você sempre foi, além do que você possuía. E quando essa consciência desperta, nada mais pode te definir externamente. Você já não é o que perdeu. Você não é o que conquistou. Você é aquilo que permaneceu quando tudo foi removido. Afirmação final. Eu sou inabalável. Eu sou consciência. Eu sou prosperidade em construção. Chega um momento na vida em que você não precisa mais de respostas, porque você finalmente entende o processo. E é aqui
que a jornada de Jó deixa de ser apenas uma história antiga e se torna um espelho direto da existência humana. Porque no fim, não se trata de Jó, se trata de você, se trata de tudo aquilo que você já perdeu, tudo aquilo que ainda está enfrentando e tudo aquilo que ainda não entende. Napoleon Hill dizia que todo homem passa por uma escola invisível da vida, onde o conhecimento mais importante não está nos livros, mas nas experiências que quebram e reconstruem a mente. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, no ponto em que parece que nada faz sentido. Mas aqui está a verdade mais importante. Nem tudo que parece fim é fim. A maioria das pessoas desiste não porque a vida é difícil, mas porque interpreta a dificuldade como identidade. Elas não dizem, estou passando por algo difícil. Elas dizem, minha vida é difícil. E essa pequena mudança de linguagem muda tudo, porque aquilo que você acredita sobre você mesmo se torna o limite da sua realidade. Jó nunca deixou a dor definir quem ele era. Ele passou pela dor, mas não se tornou a dor. E isso separa os que quebram dos que renascem. A pergunta que fica é direta. Você está vivendo uma fase ou você se tornou essa fase? A dor não chega para destruir. A dor chega para revelar. Revelar onde você construiu sua identidade. Revelar o que em você é sólido. Revelar o que em você é ilusão. Napoleon Hill acreditava que todo sofrimento carrega uma semente de vantagem, mas apenas para aqueles que conseguem permanecer conscientes dentro dele. Jó não tinha controle sobre o que acontecia, mas ainda tinha controle sobre quem ele se tornava enquanto isso acontecia. E isso muda tudo. O silêncio da vida é mais importante do que as respostas da vida, porque é no silêncio que a mente revela sua verdadeira estrutura. Quando não há distrações, quando não há validação, quando não há sinais, só sobra você e seus pensamentos. E nesse espaço invisível, o destino começa a ser moldado. Jó permaneceu nesse silêncio e é exatamente nele que a reconstrução começa. Toda grande transformação acontece primeiro no invisível. Antes da prosperidade externa, existe reconstrução interna. Antes da vitória aparecer, existe um processo silencioso de reorganização mental. Você não vê a mudança quando ela começa, você vê quando ela já aconteceu. Jó não percebeu o momento exato da virada, mas ela já estava acontecendo. Restauração não é voltar ao que era. É se tornar alguém que não precisa mais do que era. Essa é a diferença entre sobrevivência e evolução. Jó não voltou ao mesmo nível. Ele foi elevado, porque ele não era mais o mesmo homem que entrou na prova. O processo não devolve você ao passado. Ele te empurra para frente. Quando tudo é removido, quando tudo é tirado, quando tudo é perdido, só resta uma coisa: sua consciência. E é essa consciência que define se você vai colapsar ou renascer. Napoleon Hill chamaria isso de núcleo mental inquebrável. Jó descobriu que não era o que possuía, mas o que permanecia dentro dele. Prosperidade não começa no dinheiro. Prosperidade começa na mente que não se quebra diante da ausência. Porque se você não controla sua mente no caos, você nunca vai sustentar abundância. O externo só acompanha o interno, sempre. Agora pare por um instante e responda dentro de você. Se tudo fosse tirado hoje, quem você seria? Sem título, sem dinheiro, sem validação, sem apoio. Quem você seria? Porque essa resposta é mais importante do que qualquer conquista. A história de Jó não é sobre sofrimento, é sobre identidade, é sobre consciência, é sobre resistência interna. É sobre permanecer quando tudo manda você desistir. E se você chegou até aqui, então a mensagem não é mais sobre ele, é sobre você.
O mundo pode tentar te definir pelas perdas, mas a vida real te define pelo que permanece quando tudo é removido. E quando você entende isso, você deixa de ser vítima das circunstâncias e começa a se tornar arquiteto da própria consciência. Porque no final, quem mantém a fé no caos, governa a prosperidade no futuro.